Eu vou trazer um pouco da reação política. Vocês veem que a investida agora se volta à aprovação de uma anistia. É isso que o bolsonarismo tem reverberado publicamente, nas entrevistas, nas redes sociais, mas já sabendo que há entraves para essa anistia ampla, geral e restrita. Por isso, eu apurei que os bolsonaristas começaram, nesse momento, já desde ontem, uma negociação com o relator do texto alternativo, o Paulinho da Força, que rebatizou a anistia de dosimetria, para caminhos serem pensados para que esse texto seja pautado na Câmara dos Deputados, a contento também do PL, o partido de Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro esteve ontem na residência oficial da Câmara com o presidente Hugo Mota, com o relator Paulinho da Força, acompanhado do senador líder do PL no Senado, Rogério Marinho, e do líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco. E eu apurei que ele sugeriu uma alteração nesse projeto da dosimetria que diminuiria ainda mais a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro no regime fechado. Foi uma sugestão levada a essa reunião do senador, como eu disse, com aliados do presidente, com o presidente da Câmara na terça. Num segundo momento, o relator do projeto da dosimetria, o deputado Paulinho da Força, foi chamado para essa conversa. Sem sinal de que a Câmara vá avançar com uma proposta de anistia, os parlamentares passaram a defender a redução das penas de outros crimes imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros condenados na trama golpista. A exemplo da organização criminosa armada e da deterioração de patrimônio tombado, o que permitiria uma redução ainda maior, porque o texto do Paulinho já recai numa redução de pena para o ex-presidente e no livramento da pena para os invasores do 8 de janeiro. Nesse caso, a pena de Jair Bolsonaro, me fizeram um cálculo por alto ali, no regime fechado, poderia ficar em torno de 11 meses, menos de um ano de cumprimento de pena no fechado. A ideia seria votar esse trecho a partir de uma emenda apresentada e consensuada previamente entre os deputados durante a votação do projeto relatado por Paulinho da Força. A alteração foi submetida à consulta do Supremo Tribunal Federal, mas rejeitada por ministros que já validaram o texto alternativo uma vez. Nessa conversa ainda com os bolsonaristas, Hugo Mota teria dito que ia provocar os líderes sobre o assunto, especialmente os líderes de centro, que eu já digo de antemão, não querem votar nada, nem anistia, nem dosimetria. O entorno do presidente da Câmara vê dificuldade em avançar com essa sugestão e alegam que não há espaço, inclusive para revisitar a proposta no Senado, que eles não podem ficar vendidos. Isso foi posto na conversa de ontem, né? Está acordado com Davi Alcolumbre? Não está. Então precisa chegar ao Senado, porque o que sair da Câmara tem que ser referendado pelo Senado e mais, pelo Supremo Tribunal Federal, com a garantia que não vai ser tornado inconstitucional. Por enquanto, o texto alternativo à anistia prevê a redução da pena de 2 tipos penais: golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, com a definição de que um vai absorver o outro, evitando a duplicidade das condenações. Atualmente, a legislação prevê as penas de 4 a 12 anos para o golpe de Estado e de 4 a 8 anos para a abolição. Pelo novo texto, as penas iam ser reduzidas para entre 2 e 8 anos para 1 e 2 e 6 anos, respectivamente. Assim, a pena de Jair Bolsonaro cairia inicialmente para 16 anos de prisão no regime fechado, dos 27 para 16. Só que, considerando a possibilidade de progressão do regime, o ex-presidente, pelos cálculos de quem está pensando essa proposta, poderia cumprir somente 2 anos e 8 meses. A gente apurou que a última versão do texto do Paulinho da Força inclui uma novidade, que é um item para permitir a Bolsonaro e outros presos remissão de pena no regime domiciliar. Esse benefício, ele já é concedido a presos com bom comportamento, garantindo o abatimento da pena por meio do trabalho, do estudo e da leitura. Então, a extensão dessa remissão também para o regime domiciliar na última versão do Paulinho da Força. O Paulinho da Força ontem foi instado a apresentar essa proposta. Flávio Bolsonaro teria pedido para que ele remetesse àquele núcleo de confiança de Jair Bolsonaro a proposta e ele negou apresentar o projeto. O que eu apurei é que só ele tem essa versão final, que está nessas linhas gerais, mas ele se negou a apresentar a proposta detalhadamente
e diz que isso já está acordado e consensuado com o Senado Federal e com o Supremo. E qualquer outra mudança pode atrapalhar esse consenso e, é claro, também colocar em xeque o poder de negociação da Câmara e a tentativa de fazer avançar essa proposta na Câmara dos Deputados. Não dá, isso foi explicado ontem, para, por exemplo, a votação começar, ser acordada junto ao PL, o PL topar a dosimetria e chegar na hora tentar apresentar, que é o que está sendo proposto, uma emenda para alteração desse projeto e, por exemplo, a adesão de uma anistia ampla. Isso não pode acontecer. Então, todo cuidado é pouco. Foi dito até ontem nessa reunião, eu ouvi vários bastidores e que durante determinado momento o presidente da Câmara teria dito que se isso acontecesse, se ficasse acordado de um jeito e na hora da votação o PL reagisse de outra maneira, ele ia até suspender o trâmite da votação. Então, estamos nesse ponto de tensão sobre o assunto. Lembra que ontem a gente falou do rompimento com o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, o Hugo Motta ainda chateado com o comportamento da bancada de Jair Bolsonaro diante da votação do PL antifacção, enviou uma mensagem depois da votação para o Sóstenes, dizendo: não conte comigo mais para nada. Sóstenes respondeu: em nome da nossa amizade, eu não vou te responder, presidente. Um semi-rompimento. Sóstenes foi agora conversar com o Hugo Motta na residência oficial também, na presença do relator da dosimetria, Paulinho da Força.